Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Aqui, gente, tá chovendo muito. Pela previsão, olha, a previsão acertou em cheio. Falou que ia chover, olha, pelo mês de dezembro inteiro, e desde a madrugada de sexta-feira tá muita chuva. E eu quero mostrar para vocês nesse vídeo aí, que é atualizado. Eu tô gravando no domingo de manhã, no dia 27 de novembro. Eu quero mostrar para vocês um tipo de queimadura nas minhas suculentas, e eu quero cortar uma ali, mostrar também uma outra que deu apodrecimento. E antes eu quero mostrar para vocês aqui, ó, baldezinho cheio. Eu sempre aproveito quando dá essas chuvas para colocar as plantinhas na chuva e também fazer coleta de água da chuva. Lá eu cobri as plantinhas porque a chuva estava muito grossa, e como já melou uma ali que é pequenininha, principalmente as pequenininhas, elas são mais complicadinhas, então tem umas que são um pouquinho mais melindrosas por causa da chuva, então eu recolhi. Tem outras lá, ó, que eu vou dar uma olhada agora de manhã para ver se tá tudo ok, porque não parou desde sexta-feira de madrugada, é chuva, olha, muita chuva, gente. Aí eu cobri aquelas plantinhas lá. Aqui as plantinhas que estão no beiral estão todas encharcadas, mas não tem o que eu fazer. Se eu ver que alguma acaba melando, eu vejo que a coloração principalmente dela tá ficando estranha, eu vou pegar, vou tirar dali e vou colocar no chão. Tipo as metálicas aqui, que são plantinhas muito melindrosas para dias de chuva, eu coloquei elas aqui, ó. E tem várias plantinhas aqui. Essas aqui são plantinhas que estavam se recuperando, então... esse arranjinho aqui, por exemplo, eu refiz, olha aqui, ó, e aí eu deixei no sol muito forte, acabou queimando, ó, então coloquei aqui no chão para elas tomarem um solzinho um pouquinho mais filtrado, para não queimar muito, para ver se as meninas desenvolvem. Essas aqui são bonitas, ó, essas manchas marrons são queimaduras, essa daqui, ó, tá toda queimadinha também. Acabei esquecendo, né, fiz o replante, fiz a poda e acabei esquecendo no sol forte. Faz parte, né, gente? Aqui essa rosetinha aqui tá muito linda. Essa daqui, se não me engano, é a Margarete Rappin. Maravilhosa essa plantinha. Essa daqui não sofreu e, pelo contrário, até gostou do sol forte, olha só. Então, às vezes a gente faz um arranjinho, uma se dão. Essa daqui se queimou todinha e essa daqui gostou. Linda, né? Nossa, tá muito fofinha. Essa daqui também não suporta muita umidade. Eu cortei umas rosetinhas e replantei, ó. Então é assim, gente. Muita chuva. Vai começar a dar fungos se a chuva não parar. Começa a dar muita cochonilha. Aqui, ó, por exemplo, você sempre tem que ficar de olho no centro das suas plantinhas, sempre dá uma inspecionada quando o clima começa a ficar assim, porque aqui, ó, esse esbranquiçado aqui, ó, é cochonilha, bem pouquinho mesmo, mas é cochonilha, então tem que ficar de olho, ó, aqui também, ó, é cochonilha. Deixa eu mostrar o meu elefantinho aqui, da atualização para vocês. Olha que fofinho com essa cristata de agavoide. Ai, muito lindo, né? Ai, esses vasinhos fofos. É fofo demais, né? Muito lindo. E aqui também tá dando muita goteira, gente. Hoje também eu vou ter que passar um defensivo aqui, ó. Tá vendo? Acho até que eu já mostrei essa plantinha para vocês. Tá vendo o mofo aqui, ó? Então a cochonilha aparece, começa a sugar a sua plantinha, começa a fazer cocô, e o cocô adocicado começa a mofar na planta. Então hoje eu vou resolver o probleminha dessa plantinha aqui. Aqui teve outra plantinha que deu haste floral central. Essa aqui, gente,
Vamos aproveitar todas as folhinhas para não perder a planta, tá? Então essa semana eu vou cortar ela, vou cortar a haste, não vou cortar hoje eu não vou conseguir fazer isso. Olha só, é uma florzinha bonita, ó. Mas poxa, essa menina chata dando haste floral central de novo. Essa daqui também eu vou cortar, já passou da época. Olha aqui, ó, tem bastante seca. Deixa eu mostrar para vocês aqui a plantinha que acabou melando. Tava nesse vaso aqui, ó, eu acho que tava tendo uma goteira. Só tá o tronquinho aqui, ó, que é essa plantinha aqui, ó, a Winds of Change. É uma planta tão linda, gente. Aí, deixa eu até tirar essa folha aqui do meio. Olha aqui, ó. Então, começa a dar isso daqui, gente. Começa a dar apodrecimento de caule. Eu fiz rega na quinta-feira, se eu não me engano. E a previsão era realmente para chover, mas como estava muito, muito quente e precisava regar as plantinhas, né? Vamos regar, né? Mas aí acontece. Então, fiz a poda das rosetas que estavam naquele vaso, passei cola para impedir que o apodrecimento aumente. Olha aqui, ó. Aqui eu passei cola. E aí eu vou dar uma esperadinha. Vou talvez até tirar aquele substrato ali, colocar um substrato seco e já replantar para não deixar aqui largada. É uma plantinha muito fofa, não é difícil de cultivo, mas acabou dando BO, dá mesmo. Faz parte do cultivo aqui. A primavera aqui, ela tá chovendo bastante, só que assim, tava tipo quase um mês sem chover assim. Tava chovendo, tava parando, mas agora direto começa a aparecer as praguinhas. E aqui eu quero mostrar para vocês um tipo de queimadura que é muito comum quando dá oscilação de temperatura, porque estava muito, muito quente mesmo. E aí de repente agora nós estávamos hoje, eu até vou deixar na tela, mas hoje já está bem fresquinho, tá uma temperatura bem gostosa. Então eu vou deixar na tela quantos graus estava antes e quantos graus está hoje, porque algumas plantinhas acabou queimando aqui, ó, tá vendo? O centro tá intacto, mas acabou queimando o ladinho dela aqui, ó. E o que eu vou fazer? Já que estamos na lua nova, que é uma lua muito, muito boa pra gente podar, eu vou cortar ela aqui com vocês. Será que eu consigo? Espero que eu não me corte aqui. Vamos ver aqui. Vamos fazer a poda dela, aproveitar que a lua tá boa. Tá difícil, mas eu acho que eu consegui aqui. Opa! Vamos cortar, porque essa plantinha aqui, eu já tinha mostrado ela para vocês. Opa! Eu já tinha mostrado ela para vocês, que é uma Green Light, e ela tava num substrato bem antigo. E essa coloração aqui na Green Light a gente só consegue com falta de nutriente e vasinho pequeno. Então é um estresse que a planta estava passando e com o calor muito forte acabou queimando ela um pouquinho aqui, ó. Mas agora, depois da poda, esperar a menina... eu não sei, hoje não vai dar sol, né? Mas eu vou ter que passar cola aqui, vou replantar ela. Até o caule dela não tá muito legal, pode notar aqui, eu vou cortar mais um pouquinho. Então a falta de nutriente, um substrato pobre e um vaso pequeno deixa ela com a coloração muito, muito bonita. Isso é uma regra geral para todas as suculentinhas. E como ela já estava enfraquecidinha, eu acho que foi o que favoreceu a queimadura aqui, ó. Isso aqui é queimadura de sol. Vou cortar essa outra aqui com vocês também. Deixa eu mostrar aqui. O caule tá bem duro. Cortei. Olha aqui. Deixa eu mostrar bem o caule para vocês. Vamos cortar mais um pouquinho. Eu acho que depois de eu gravar, eu vou cortar ainda mais um pouco. Acho que eu vou até levar lá para a cozinha, porque tá difícil. Até andar no quintal, no jardim, tem que ser de sombrinha, porque a chuva tá grossa. Às vezes, quando tem uma garoinha, eu ando na chuva mesmo. Mas tá, olha,
Tá escutando o barulho aqui no telhado transparente? Ah, é muito bom esse cantinho, porque daí eu posso fazer as minhas jardinagens e salvar algumas plantinhas que estão muito encharcadas. Então essa daqui também teve um pouquinho, ó, de queimadura. Esse daqui é queimadura solar. E aí eu vou cortar mais um pouquinho depois que eu tiver com as duas mãos livres e vou replantar em substrato novo. Esse substrato aqui tá muito antigo. Deixa eu mostrar para vocês. Eu até dei uma adubada aqui, ó, como vocês podem ver, para eu ter tempo para fazer isso. E ó, tá super enraizado. Bem enraizado, gente. Olha só. Então chega uma hora assim, ó, que não tem jeito, né? Tu tem que fazer a poda para ela emitir umas raízes novas, tem que fazer o replante, tem que dar um substrato novo, porque a menina pede socorro. Então, feita a poda aqui, aí eu vou fazer o replante depois, mais tarde, mas hoje, como tá chovendo muito, eu vou passar a cola, já que ela tá bem sentida e queimada do sol. Olha aqui, ó a queimadura do sol. Ah, outra coisa também que eu faço aqui no meu cantinho é que eu guardo várias garrafas PETs e guardo essa água da chuva nas garrafas PET, porque não dá para eu deixar guardada nos baldes por causa do mosquito da dengue. Então aqui fica fechadinho, fica guardadinho para eu estar fazendo a rega das minhas plantinhas. Bem legal, né? Ah, deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui para vocês. Deixa eu mostrar essa menina aqui, ó, que essa daqui é spoiler. Olha aqui, ó, lembra que eu mostrei o vasinho para vocês? Ó, eu passei aqui o verniz vitral. Muito obrigada por todas as dicas que vocês deixam aí para mim, tá? E se você tiver alguma dúvida no cultivo das plantinhas, vai ser difícil estar fazendo vídeo. Então, eu sempre vou estar respondendo para vocês. Então, faça a sua pergunta aí, que eu sempre vou estar dando uma olhadinha nos comentários e estar respondendo vocês, tá bom? Mas eu vou estar fazendo vídeo, só que daí os vídeos vão ser todos programados, porque agora a gente vai entrar de férias, né? Já estamos praticamente entrando de férias. Não estamos entrando, estamos trabalhando, mas eu já estou me programando para as férias para deixar vídeos certinhos para vocês, para não deixar o canal sem vídeo. Então, deixa a sua pergunta que eu sempre vou estar respondendo vocês, tá bom? Aí aqui, ó, gente, eu resguardei esse vasinho aqui, ó, que tem o Shangri-La. Olha aqui, ó, ele estiolou um pouquinho. Ele deu uma mudinha, olha aqui, ó, tá estiolado também, porque tá embaixo da Gisele aqui, até a Gisele aqui tá bem espaçosa. Vamos Gisele, deixar a outra menina aqui tomar uma claridade aqui. Aí futuramente eu faço a poda dele. Olha só o caule como tá verdolengo. Esse caule aqui é perfeito para fazer a poda, para a gente ter mais mudas. Mas eu não vou fazer a poda dele não, porque agora tá muito perigoso com essa alta umidade que tá, fazer poda. Olha só a floração, que lindinha da Echeveria, aqui a Echeveria Gilva, é uma agavoide Gilva. Olha só que bonitinha, fofinha demais, né? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, mostrar aquela plantinha lá com queimadura de sol. Tenho outras plantinhas aqui que acabou queimando também, e isso faz parte do cultivo. Olha que linda a minha Laui. Para quem queria ver a Laui, ela tá dando flor. Olha aqui, eu poderia já até ter cortado essa flor aqui. Olha só meu Adromiscus, muito lindo. Ah, então, gente, eu vou ficando por aqui. Olha só, olha a chuva e o sol. Lá tá muito feio, né? Mas eu faço várias gambiarras para as minhas plantinhas estarem bem. É assim que eu cultivo, gente. Olha lá, balde na goteira. Hoje tá aqui tipo sol e chuva, olha lá. Os meninos estão aqui dormindo. Deixa eu ver se eles vêm se despedir da gente. Ei, neném.
Luke! Oi, Luke! E aí? E o focinho do like? Ai, que nojo, Luke! Tu tava coçando o teu piu-piu e agora ele me lambeu. Ai, cachorro é assim, né? Ai, meu Deus, olha lá, ó. Olha lá. Mas tu é muito gostoso, né? Tu é muito lindo, né, Maqui? E quando o focinho do like aparece é pra fazer o quê? Pra se inscrever, né, meu amor? Mas é dengoso esse velho, né? Então é isso, pessoal. Fiquem de olho nas suas plantinhas aí, protejam elas com umas telinhas Sombrite. Dá para deixar tomar chuva sim, só que às vezes acontece alguns BOs, igual aconteceu ali com a minha Winds of Change. Mas é normal, faz parte. Eu vi a tempo e acho que vou conseguir salvar o meu vasinho de Winds of Change. Nossa, esses nomes são todos chique, né? Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada. Ai, que orelha gostosa. Ai, que orelha gostosa. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um ótimo e abençoado domingo para todos vocês. Tchau, tchau.